Nós vamos depois, o Léo vai assessorar, vai disponibilizar para vocês no drive do curso da Liga esse material que eu estou apresentando aqui. Tá? Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Silva de Oliveira, provavelmente sou o mais velho da Liga. Então já estou com metade de um século, né? E eu opero no mercado financeiro desde o do início do século XXI. Então, lá desde 2000, 2001, eu já operava no mercado financeiro. De formação, depois tem o LinkedIn que vocês podem acessar, e também alguma coisa no Instagram, tem a minha página pessoal também com informação, é Dr. Alexandre Oliveira, Dr. de doutor, dralexandreoliveira.com.br, se quiserem conhecer um pouco sobre mim, né? Finanças é a minha paixão, tá? Então eu andei por muitas áreas de conhecimento até me identificar com isso, porque eu descobri que adoro falar sobre dinheiro, né? Apesar de não ter muito, há duas formas dele ser real, né? Ou a gente o tem de verdade, ou a gente vira um estudioso dele. E eu acho que é onde eu mais me encaixo. Mas posso dizer que hoje já não sirvo mais também como classe de baixa renda no Brasil, né? Graças a esse conhecimento que ao longo de décadas eu fui aprimorando. Bom, o nosso plano de ensino e tal plano de estudos, a gente vai utilizar como referência quem é tido como grande nome na área de valuation na atualidade, é o Ash Damodaran, que é um professor de origem indiana e leciona na New York University já há bastante tempo, mais de uma década, e é tido como o grande nome na área de valuation, né? Então, ali bem pertinho das principais bolsas de valores do mundo. E ele traz essa estrutura aqui de curso na página dele, né? Então, são dados abertos. Eu estou replicando essa mesma tela, vocês podem acessar no site do Awash Damodaran e ter acesso a esses cursos. Existem cursos mais longos, né, cursos também mais curtos, falando de valuation do próprio Damodaran, né, dependendo do público. Hoje, pelo que eu tive estimando, pesquisando um curso de valuation com essa temática e usando esse material dado pelo Awash Damodaran, ele está sendo comercializado na New York University por cerca de $85 mil. Então, é um curso que a gente está aqui replicando de forma gratuita, né? Que eu acho que o pessoal deve tentar tirar o melhor proveito possível. Nós vamos até a aula 11, mas a gente acaba falando, eu vou falando mais de uma sessão em algum dos nossos encontros, porque nesse plano de estudo deles são 30 encontros, se não me engano, são 25 encontros, e aí nós vamos ter somente 11. Tá? No que está em azulzinho tem o link daí para o material das aulas, né, em original, só que é em inglês. Mas eu me dei o trabalho de fazer uma tradução livre. Então, para o português, a nossa aula vai ser em português e o material a seguir da lâmina em inglês vai ser apresentado em português, tá? Então, isso é uma das contribuições que eu faço. E se andarem pelo Brasil todo, não tem nenhum curso de evaluation, né, replicando exatamente o curso
da Modara em português, somente o nosso aqui. Então, esse é o plano de estudos. Bem, o que é valuation, né? O que vem a ser o tal valuation? Nada mais é do que a avaliação de investimento em empresas, tá? Para mensurar o seu valor. O que é valor de uma empresa? O valor é muito subjetivo, e aí é do que a maioria das pessoas estão dispostas a pagar por uma empresa, né? E ela é muito também pessoal, mudando de pessoa, muda o valor das coisas. Se eu pegar cada um de nós aqui na sala, nós temos uma hierarquia de valor diferente, né? Exemplo, a minha mãe tem um valor absurdo para mim, né? Agora, a mãe de vocês, para mim, não tem o mesmo valor que a minha mãe, e vice-versa, né? Então, sempre existe essa questão de lateralidade, né? Vamos chamar assim, né? Ela sempre tem um viés de verdade com base na perspectiva de quem está analisando, tá? Então, o valor é a qualidade de quem tem força, vigor, qualidade de coisa que é estimada em maior ou menor grau. Apreço. Um negócio vale quanto dinheiro você será capaz de obter dele. Bom, aí a gente já está olhando para o futuro. E essa é uma das grandes diferenças de economia para contabilidade de finanças, né? Enquanto a contabilidade olha para o passado, presente e para trás, as finanças, ela utiliza os mesmos demonstrativos financeiros olhando para frente, né? Então, qual é o bom futuro da empresa? E aí isso a gente chama de valor, né? E o valor potencial de um negócio em função, então, dessa expectativa de geração de resultado. Outro conceito do Asaf Neto, que provavelmente é o maior guru vivo brasileiro, né, na área de finanças, o Alexandre Asaf Neto, que é professor da USP, né? Eu tive já a felicidade de ser aluno dele. Traduz em termos atuais os benefícios econômicos futuros. Então, o negócio deve ser avaliado pela sua capacidade, não pelos resultados econômicos financeiros passados. Isso é valor, ou valor, né? Para nós. Os livros que a gente vai usar de referência aqui são esses. Essa primeira fotinho aí, vocês estão vendo na tela de vocês, à esquerda, é o famoso Awash da Modara. Tá? Então, aí ele está com uma foto ainda um pouco mais jovem, se olharem nas imagens mais recentes aí nas redes sociais, vão ver que ele já está um pouquinho mais castigado pelo tempo. Ele já tá até de cabelo branco também. Pois é, o tempo é implacável, né? Eu já não atualizo mais as minhas fotos nas redes sociais para não parecer mais velho. Eu acho que ele também em muitos lugares. Bom, vocês estão vendo ali o Investment Valuation, que é esse livrinho aqui, né? Então, para quem gosta de Bíblia, essa aqui seria a Bíblia do nosso curso, né? O original tem 974 páginas em inglês, para quem se dá bem com inglês. Também tem a versão em português, que é a que está do lado ali, um pouquinho menor no tamanho. Eu coloquei a imagem, né, com tamanhos diferentes pela representatividade no curso. É o mesmo livro traduzido para o português. Né? Se vocês olharem aí, olha o tamanho dele. No idioma português ele tem é um pouquinho mais extenso, que o português é mais queixo duro, né? De 1036 páginas. E também tem algumas diferenças, apesar dele ser mais longo em português, ele tem menos conteúdo, por incrível que pareça. Tem muita coisa que na versão em inglês, a edição em português não traz exemplos e explicações detalhadas como tem na versão em inglês. Tá? Depois desse tem esse outro pequenininho, que também é do Awash da Modara, que aí é um conto, né? É uma novela
para vocês lerem. Então, ele abrevia bastante exemplos e trata um pouco da questão psicológica do valuation. É um livrinho interessante então, para leitura. E aí ele é mais simples, são 200 páginas, né? Tem umas poucas tabelas e apresentação de fórmulas. E depois tem o livro do Assaf Neto, que está aparecendo no centro da tela. Ele também já é uma foto antiga, essa aí, se vocês olharem hoje, ele também já está um pouquinho mais castigado pelo tempo, né? E aí um bom livro dele, né? Excelente livro também, e bem a imagem de nós brasileiros que não temos costume de ler livros muito grandes, né? É esse livrinho aqui, pelo tamanho, mas é um livrão em termos de qualidade de conteúdo. É um excelente livro com 324 páginas, tá? Ele traz uma visão que é um apanhado geral do mundo, não só da visão da Modara, né? Então não se replicam nem exemplos, nem forma de fazer o valuation, né? Tem esse do Carlos Patrício Samanês, que era um professor da Universidade da PUC do Rio, e se eu não me engano ele já partiu dessa para uma melhor, né? Então não está gastando dinheiro em outro nível, né? Em outra. Fugiu a palavra agora, né? Não mais nesse mundo carnal. Mas é esse livrinho aqui também muito interessante, tá? De gestão de investimentos e geração de valor. Quem for se aprofundar nessa temática, né? Valuation se difere das demais técnicas, como análise fundamentalista e a valuation é uma análise fundamentalista, tá? E também análise técnica, e ela normalmente tem o foco de longo prazo. Então, o buy and hold, você comprar e aí comprar com base em valor, né? Não com base em preço, em empolgação de mercado, aquela coisa dinâmica de alta e sola. E aí ela passa a ser interessante para quem tem condições quem não tem condições de ficar o dia inteiro em cima de um gráfico, analisando, tentando achar momento, né? E que é outra estratégia de investimento, você usar o momento, time, tá? Qual é o tempo de entrada, o tempo de saída, né? E aqui não, a gente vai ver a questão de valor, que a gente chama de valor intrínseco, quanto vale o futuro. Se ela é um bom futuro, que nem em casamento, né? Se você vai escolher uma pessoa para casar e aí saber se ela vai fazer você crescer ou vai diminuir, né? E também tem esse outro livro aí do Serra e do Wilker, também excelente livro, tá? Para quem gosta de planilha de Excel, ele é joia, tá? Ele é muito bom, porque ele tem uma modelagem em Excel, então ele vai passando o livro inteiro mostrando o exemplo de como planificar isso, né? Como ir linkando as células, construindo um modelo de análise numa planilha de Excel, tá? O Serra, ele é engenheiro de produção e tem doutorado em administração, e o Will Wickert, ele é administrador pela FGV, um MBA na Universidade de Chicago, e aí foi para o mercado financeiro, né? O Serra é ex-professor da FEA USP. Essa fotinha que está aparecendo aí. Bom, então material a gente tem bastante, né? Para quem quiser se aprofundar, tem literatura aqui, só nesses livros dá para se entreter um ano inteiro, né? De leitura.
Bom, começando a falar um pouco sobre o que a gente vai tratar no curso. A gente vai fazer uma reprodução, então, da aula do Awash Damodara, que eu já mencionei. E o que ele trata na aula 1, que é a aula de hoje, é a introdução ao valuation. Trazendo uma apresentação lógica para fazer a avaliação, bem como questões de viés, complexidade, incerteza e atormento. Ele começa o livro trazendo essa figura que eu reproduzo para vocês, do Stanley Druckenmiller, e fala assim, ó, uma centena de camundongos não pode estar errada. Então, se está todo mundo correndo, se atirando na água, né, eu vou também. E aí, o que eu faço? Eu coloco um stop para mim, né, o que nem está aparecendo o último camundongo lá com uma boia, já que vai se atirar na água, né. Então, aí ele faz lá um edge de proteção, né, para não, se os preços se afundarem, ele ficar na superfície. Pensávamos que estávamos no topo da 8ª entrada, quando estávamos na parte inferior da 9ª, né? Então, mostrando que nem tudo que parece é verdade, né? Você acha que está chegando no fundo do poço, mas na verdade está na parte inferior de uma banda superior, tá? Quem é esse cara aí, ó, que ele cita no livro? Esse Stanley Druckenmiller. Né? Druckenmiller. Esse cara é uma lenda do mercado financeiro. Não é à toa que o Damodaran cita ele na abertura do seu livro. Porque ele foi reconhecido por ter sido, por mais de 12 anos, o principal gestor da Quantum Fund, de George Soros, que você já deve ter ouvido falar, é um dos grandes investidores do mercado financeiro, esse grego. Também guarda um track record invejável na condução de hedge de fundos, nada menos do que 30% ao ano em dólares durante 30 anos seguidos. Né? Se vocês olharem o retrospecto do Warren Buffett, que é considerado um guru, né? O Omaha, o guru de Omaha, ele tem uma média de 20% ao ano. Só que ele investe desde os 10 anos de idade. Né? E esse cara chegou a 30%, ao mais de 30% ao ano, durante 30 anos seguidos. Né? E durante esse período, Druckenmiller nunca entregou um ano de retorno negativo e conseguiu realizar façanhas como um lucro de $1 bilhão em apenas uma única transação, na conversão de câmbio de libra esterlina em 92, tá? Uma questão de moedas. Bom, então o Damodaran traz na seção 1, o primeiro capítulo do livro. A gente já está no primeiro capítulo, né? São 34 capítulos do livro. A gente viu aí 1000 páginas, é uma bíblia, né? Ele começa trazendo os mitos de uma avaliação. O primeiro mito que ele fala é que uma avaliação busca objetiva, né, pelo valor verdadeiro, como se existisse um santo grau. A gente vai descobrir quanto vale de verdade. Eu tenho uma bola de cristal, eu sou Nostradamus e vou enxergar o futuro, vou dizer essa empresa vale tanto, vou ganhar tanto de dinheiro. É um grande mito, tá? A verdade é que todas as avaliações são tendenciosas, como eu comecei a aula falando do exemplo do valor da mãe, né, de cada um de nós. Então, sempre vai ser uma tendenciosa. As únicas questões são quanto e em que direção está sendo essa tendência, né? E a direção e a magnitude do viés em suas avaliações são diretamente então, proporcionais a quem lhes paga. Isso é coisa interessante, ó. O mercado financeiro, vocês todos estão se preparando para entrar no mercado financeiro, né? Para amanhã depois virar um profissional e vão estar na folha de pagamento de alguém. E aí vão descobrir, né? E às vezes eu fazer uma indicação negativa
de uma empresa que é patrocinadora ou que faz é o principal investidor da boutique, né? E aí eu faço uma indicação negativa, no outro mês eu estou demitido. Então, ele pagando bem, a gente cria um discurso, né? Narrativa aceita qualquer coisa. Então, com o tempo, a gente pode desenvolver a habilidade e achar nesse monte de literatura argumentos para defender qualquer posição. Aí ela normalmente vai depender da posição de quem nos paga. E se eu for usar a avaliação de terceiro, vai defender a posição de quem os está pagando. Outro mito é que uma boa avaliação fornece uma estimativa precisa de valor. Não há avaliação precisa, né? Às vezes usando a mesma técnica, mas você utiliza um parâmetro um pouquinho diferente, o resultado já dá diferente. Então, ela é uma estimativa. A gente não pode esperar uma precisão muito grande. E vamos aprender que depois, o valuation na prática, a gente não faz um valuation. A gente faz criação de cenários, faz simulação para estimar qual é o valor mais provável. Aí a gente sai de um valor determinístico para entrar num valor estatístico ou probabilístico, tá? De mais provável, com chance de erro, né, com relação ao valor intrínseco. E o retorno da avaliação é maior quando a avaliação é menos precisa. Olha só que interessante isso. Então, quanto maior o risco de eu errar, e aí eu falei em risco, né? Risco, ele é tanto para baixo quanto para cima de um valor médio, então aumenta a minha chance de aumentar os ganhos. E aí, a gente observando na história das finanças, né? Os grandes ganhos, eles normalmente vêm de uma única transação, a respeito do exemplo que eu mostrei agora, né? Do guru citado pro Damodar, que ganhou $1 bilhão em uma única transação. Então, às vezes, o cara fica remando, ganhando lá, pouco em muitos, e aí o grosso do dinheiro dele veio de uma única transação. Como é o caso do Johann Buffett, se a gente for estudar a fundo, apesar dele utilizar a técnica do valuation, né, vocês vão ver que das milhares de transações que ele fez ao longo da vida, a grande parte da fortuna dele veio de poucas transações, né, onde teve esse grande boom, esse grande salto de retorno. E quanto mais quantitativo o modelo, melhor a avaliação. É outro mito, tá? O modelo é inversamente proporcional ao número de entradas. Então, quanto mais complexo for o modelo, mais difícil é do seu entendimento e dele estar certo. É o que na estatística o pessoal chama de parcimônia. Eu tenho um modelo simples. Isso em economia, a grande parte dos modelos, eles são modelos simples, com poucas variáveis. E os modelos de avaliação mais simples se saem, então, muito melhor que os mais complexos. Para fazer uma avaliação de empresa, todo o capítulo, todo o livro do Damodar, ele está organizado, dividido em cima dessas três principais técnicas. Eu fazer uma avaliação intrínseca, uma relativa ou de sinistros contingentes. A avaliação intrínseca é o que a gente vai aprender aqui no nosso curso de valuation, que é o fluxo de caixa descontado. A avaliação relativa é o que vocês já viram em boa parte na análise fundamentalista, em que eu comparo com outras empresas. E a análise de sinistros contingentes é um modelo que utiliza Black-Scholes e também modelos binomiais e a questão de derivativos, né, que é uma opção. Então, seria uma terceira forma. A gente não trabalha na liga. No nosso curso aqui nós não trabalhamos, precisaria de outro curso, né? Porque
só do livro do Damodar, são vários capítulos apresentando a parte de análise de opções reais, né? Esses sinistros contingentes. Vocês vão encontrar nos outros livros outras classificações. Essa aqui é a classificação do Salmonês, era aquele professor que eu mencionei, né? Já está no outro plano, lá da PUC-Rio. Ele traz 5 diferentes formas de avaliação, enquanto o Damodaran traz 3 e traz 5. É o fluxo de caixa livre descontado, o fluxo de caixa, o modelo de lucro econômico, o valor adicionado. A gente vai ver já na próxima aula um pouquinho sobre essa técnica de valor adicionado. O modelo de avaliação por múltiplos, que a gente não fala aqui, é mais explorado na análise fundamentalista, para não ficar repetido, duplicado. Modelo de fluxo de dividendos descontados, que é o foco é um dos focos do nosso curso. A gente tem uma aula falando sobre dividendos. O principal é a letra A, que a gente vai abordar, e opções reais. Já o Serra, ele traz uma classificação mais detalhada. O Serra e o Wickett, esse outro livro aqui, né, que eu mostrei para vocês, tá? Ele já traz 5 diferentes classificações. 4 diferentes que se desdobram, a primeira em 2, a segunda em 2 e a terceira em 5, e depois a última em outras 2 formas. Que é fazer a avaliação pelo valor contábil, é uma forma de saída, né? Eu olhar, então, o que tem de nota fiscal comprada, quanto foi pago no passado para estimar o valor de algo. Aí tem o valor contábil ajustado, então, a valor de mercado. A forma relativa com múltiplos de mercado, com múltiplos de transações também, diferença de transações para mercado, é que aí eu pego índices como liquidez, endividamento, nível de estrutura, né, que são as transações da empresa, né, índice de lucratividade, tá, margem de contribuição, e que vocês todos aprendem em análise fundamentalista, além da de mercado, que trabalha a parte de, por exemplo, valor de mercado sobre valor de livro, lucro por preço, né, a questão lucro por ação, são múltiplos de mercado. Fluxo de caixa descontado, a gente vai ver fluxo de caixa do acionista e fluxo de dividendos. Tá? Fluxo de caixa para os investidores e fluxo de caixa de lucro residual, chamado de EVA. E também o valor presente ajustado, o Adjusted Present Value. A gente vai ver um pouquinho de cada um dessas técnicas de fluxo de caixa descontado. E os outros, como foi colocado, o valor de mercado e opções reais, né? O que é esse valor de mercado? É como analisar o preço de um imóvel. O que um corretor faz, né? Ele faz um levantamento tem um imóvel em um determinado bairro, ele vai estimar o preço dos vizinhos e, com base nisso, ele está determinando um valor de mercado. E opções reais, que entram na parte de derivativos. Bases para todas as abordagens da avaliação. Tá? Então, qualquer uma dessas abordagens que eu mencionei aí, ela faz uso de modelos de avaliação de decisão, então, de investimento. Ou seja, as decisões sobre quais ativos estão subavaliados, né? Então, essa é a premissa. A gente vai supor, né, que existem ativos subavaliados e existem ativos superavaliados, com base em uma percepção de que os mercados são ineficientes e cometem erros. Tá? Então, essa é uma grande suposição, né? O mercado, para a gente poder ganhar dinheiro fazendo valuation, tem que ser ineficiente. Se ele for eficiente, o preço negociado na bolsa
ali na oferta do livro, né, tem que ser exatamente o valor intrínseco. Se isso acontecer, eu não consigo comprar subavaliado para vender depois superavaliado. Então, ele tem que ser ineficiente. É uma das bases para a gente ganhar dinheiro com a avaliação. E uma suposição sobre como e quando essas eficiências serão corrigidas. Então, é outra suposição de que, com o tempo, o mercado ele se corrige, né, em direção ao valor intrínseco, que a gente chama aí de valor verdadeiro. Em um mercado eficiente, então, o preço de mercado é a melhor estimativa de valor. E a finalidade de qualquer modelo, então, é justificar este valor. Tá? Então, a ideia do valuation é a gente construir argumentos para convencer a si mesmo e aos nossos investidores de que aquela empresa, ou aquela ação é uma boa para se entrar. Na avaliação de fluxo de caixa de descontado, quais são as premissas? Primeiro, o que é, né? A gente vai medir o valor de um ativo com base no valor presente dos fluxos de caixa. Então, vocês já viram isso em matemática financeira. A gente vai fazer um fluxo de caixa. Vai olhar para o tempo. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, e assim por diante, quantos anos eu quiser, até a empresa ser um Highlander infinita. E aí eu vou dizer, se eu descontar todos esses fluxos de caixas e for trazer para valor presente, quanto vale hoje? E esse valor de hoje é o que a gente chama de valor intrínseco. Tá? Então, em cima disso, eu vou ter que descobrir uma taxa de juros para fazer esse desconto. E eu vou ter que determinar qual é o valor de cada fluxo de caixa. Né? Quanto é que é o meu fluxo 1, quanto é que é o meu fluxo 2, quanto é que é o meu fluxo 3. Essa é a brincadeira nossa até o final do curso. Tá? Para trazer o valor, quanto vale o futuro da empresa hoje. Então, a base filosófica é que todo ativo possui um valor intrínseco, que pode ser estimado com base num fluxo de caixa, né? Também num crescimento e num risco. Quais as informações necessárias para mim fazer isso? Estimar a vida útil do ativo. Ele vai ser infinito? Ou ele vai quebrar em 10 anos? Em 5 anos? Tá? Então eu tenho que estimar a vida útil. Estimar o fluxo de caixa durante essa vida. O tamanho das flechinhas até chegar ao fim da vida da empresa. E estimar a taxa de desconto. A taxa de desconto que é esse I que eu coloquei aqui. E a gente vai aprender que ela tem um nome pomposo, né? Chama-se WACC, Weighted Average Cost, né? Capital. Então, a média ponderada de custo de capital. Tá? E a ineficiência do mercado, a gente supõe que os mercados cometem erros. Então, se não acontecer isso, eu não consigo ganhar dinheiro. Já na avaliação relativa, o que é isso aqui? Né? É o valor de qualquer ativo que pode ser estimado observando como o mercado precifica semelhantes. Tá? Então, eu vou olhar sempre para os vizinhos, aquelas empresas parecidas, e aí eu vou dizer, essa empresa, como ela está da mesma farinha, né, do mesmo trigo, ela vale o mesmo preço. Tá? Qual a base filosófica disso? O ativo, o valor intrínseco, o fluxo de caixa, ele não existe, é impossível de ser estimado. A gente não sabe quanto tempo vai viver. E você vai ver que a maioria das avaliações de fluxo de caixa estima uma vida infinita para as empresas. A empresa mais antiga do mundo é uma empresa de construção civil, datada do século VI depois de Cristo, no Japão, especializada em construção de templo. Mas ainda assim, ela não tem 2000 anos. Né?
Então, ela tem o quê? 1.500, 1.600 anos, agora vai fechar, né? Então, ela não é para sempre. Eu já tenho um tempo finito. E se nós olhar o histórico das empresas brasileiras, né, 85% fecham nos primeiros 2 anos. Tá? E aí, essa análise relativa, ela se sustenta sobre essa premissa de que o que a gente vai aprender aqui é furada, né? E somente a análise fundamentalista lá já é o suficiente. Então, um ativo idêntico, eu preciso para fazer a avaliação relativa, um ativo idêntico, ou um grupo de ativos comparáveis, tá? E uma medida de padrão de valor, tal como o patrimônio líquido, a divisão do preço, né, por uma variável comum, como um lucro, né, ou um valor contábil, sempre fazendo algo relativo. Tá? E se os ativos não forem perfeitamente comparáveis, aí eu preciso ter variáveis para controlar as diferenças. Porque sempre vai ter diferença de tamanho, praça, produtos ofertados, variabilidade, né? Cadeia produtiva diferente, fornecedores em estados diferentes. E outra premissa é a ineficiência de mercado também, que os erros de precificação cometidos em ativos semelhantes ou comparáveis são mais fáceis de detectar, mais fáceis de explorar e são corrigidos muito mais rapidamente. Então, essa seria a defesa do uso da avaliação relativa, ou por múltiplos, né? Ou por transações. E a base da técnica de opções reais, então, reivindicação contingente, é eu tratar todo ativo como sendo uma opção, um derivativo. A avaliação de sinistro contingente, você avalia um ativo com fluxo de caixas contingentes. Qual é a base disso? A defesa filosófica para isso. Quando você compra um ativo do tipo opção, você altera seu trade-off de risco. Você tem um risco de baixa limitado e um risco de alta ilimitado. Né? Para quem conhece o gráfico de opções, né? Por exemplo, eu estou comprado numa opção de compra, né? Comprei uma opção de compra, eu tenho um limite para perda negativa e tenho aqui uma condição infinita para lucro, né? Então, que pode ir a infinito aumentando o preço do ativo, e eu paguei só isso aqui de preço da opção, né? O meu prêmio da opção aqui é somente esse valor pago. Mostrei mais fácil que é uma opção de compra. Então, informações necessárias para que a gente possa tratar como sendo uma opção a avaliação. Eu tenho que ter conhecimento do ativo subjacente, um valor convencional para esse ativo, então eu preciso fazer uma estimativa, tal como o fluxo de caixa, e a contingência que acionará o fluxo de caixa. Quando é que eu vou exercer a opção? Tá? E também tem como premissa de que o mercado é ineficiente. Os investidores ignoram a opção em ativos semelhantes. O que é ignorar essa opção? Como agora a gente está vendo aí aquecimento global, e aí pode dar uma catástrofe, e aí todo mundo sabe, eu sabia, mas não fiz nada. É que nem a história da explosão do vulcão de Pompeia, né? Esqueci o nome do vulcão. Todo mundo, ele tava dando a sinal, avisando, tava avisando, passou mais de mês cuspindo lava para cima até uma hora que ele explodiu. Aí só as pessoas olharam, olha lá que bonito, e continuaram a vida normal. O vulcão Etna? Vulcão Etna. Etna, muito obrigado, cara.
E isso é o mesmo que acontece na vida, né? O pessoal está olhando o gráfico lá, ele está bearish, está caindo, mas não, ele vai voltar. Vai bater ali, vai subir de volta. E pode não, né? Quer Então, dizer, era o Vesúvio, na verdade. O Vesúvio, Vesúvio. É. obrigado pela correção. Vesúvio. E onde é que é o Etna? Agora fiquei curioso. A China fica aí uma. Acho que fica na ilha de Sicília, eu acho que fica. Bom, depois eu vou dar uma procurada também. Né? É isso Ainda mesmo, uma... fica na ilha. Na ilha mesmo. O Etna. Valeu. Então, o patrimônio de uma empresa, ó, profundamente problemático. Aqui eu trago alguns exemplos de opções. Eu tenho uma empresa que está com dificuldades financeiras, né, pode entrar em concordata, e aí os donos, eles podem seguir dois caminhos. Eles podem dizer assim, eu vou vender tudo, e, e aí vou vender os ativos, né, porque os ativos valem mais do que a empresa está dando de resultado, pago as dívidas, sobra dinheiro, ou eu posso ter a opção de abraçar a causa da empresa e tirar ela da situação precária. Né? Então, vender a empresa é uma opção, a opção de liquidação. Ela pode ser trabalhada. Quem já viu o filme Pretty Woman, né, tem o Richard Gere lá, o trabalho dele era esse. Né? E tem muitas empresas, né, e muitos fundos de investimento cujo o escopo do investimento, o que é escopo? O objetivo, né, a principal produto que eles procuram no mercado, ou empresas que eles procuram no mercado, é achar empresas com dificuldades, né, que estão mal gerenciadas, mas que têm ativos gordos, né, que é investimento mezanino, chamado né, por empresas então de private equity, né? E aí eles compram com elas a pichincha, né? Por uma pichincha, e aí colocam todo o seu know-how de gestão financeira, seu corpo de profissionais, e normalmente depois elas, 5 anos depois, 7 anos depois, elas saem da empresa, normalmente a ideia do IPO, no momento do IPO. Ganham muito dinheiro fazendo isso. Outro exemplo, as reservas de propriedades de empresas de recursos naturais. Então, uma Petrobras que tem ali as reservas, e aí a quantidade de recursos que ela pode extrair pode ser vista como uma opção. A opção de extrair mais no presente ou deixar para extrair no futuro. Isso é uma opção, uma decisão, né? Faço, não faço. A ideia de patentes também é outro exemplo que eu posso tratar como uma opção. E aí tem todo um pacote de equações que a gente não vê aqui, tá? Só estou colocando a ideia, Black-Scholes principalmente, né? Black-Scholes. E aí uma literatura seria outro curso, né? Daria para ficar estudando anos também a parte de opções. Tem N cursos, né, na internet para se fazer sobre derivativos, mercado de opções. E aqui seria opções reais, né? Que a gente chama de opções reais. Eu trabalhar ter um ativo como uma empresa e aí mensurar quanto vale essa chance, esse direito de tomar decisão. Então, eu mencionei o exemplo dos fundos de investimento, e eles podem ser aquisições agressivas ou não, né? Então, às vezes, fazendo compras massivas de ações, né? Para se tornar o acionista majoritário e ter o poder de decisão. Ter na mão a opção de decidir se eu vou recuperar a empresa ou se eu vou liquidar. Os direitos possuídos por uma empresa para expandir o investimento em novos mercados também é outro exemplo. Se eu vou
ampliar a empresa ou não, e a existência de investimentos com VPL positivo. Né? Tomar a decisão de investir ou deixar de investir é uma opção. Então, em suma, todas as 3 abordagens de avaliação, a avaliação intrínseca, a avaliação relativa e de sinistros contingentes, elas vão produzir diferentes estimativas de valor para o mesmo ativo. Então, vai ser muito difícil de você chegar ao mesmo valor, pode até convergirem, né? Mas chegar a um valor igual para as 3 avaliações, não esperem que isso vá acontecer. E para realmente compreender a avaliação, a gente deve ser capaz de entender e usar todas as abordagens. O ideal, um profissional de finanças, né, é que nem um senhor de uma arte da guerra, sei lá, vou usar um exemplo aqui do MMA, né, uma luta que vale qualquer técnica, qualquer regra, né? E aí, dependendo do momento, da ocasião, a melhor abordagem é uma ou é outra. A luta está no chão, a luta está soco a soco, né? Pela distância, é melhor dar um pontapé do que um murro. Né? Então, vai depender muito Um bom profissional tem que conhecer todas as técnicas. Esse que é o recado. Há um tempo e um lugar para cada abordagem. E saber quando usar cada uma é uma parte fundamental para dominar a avaliação. E essa era a aula de hoje, né? Aqui, para quebrar gelo, para dar uma ideia do que a gente vai ver ao longo do curso, né? Então, passa rápido, ó, são 11 encontros. Um já foi, tem mais 10. E aí mostrar a literatura de base, né, de alicerce, para nós construir a nossa construção, nosso edifício, a nossa riqueza, né, em cima dessa técnica. Tá? Lembrando que são técnicas, é uma técnica definitivamente criada para investidores de longo prazo, né? Então, analisando valor. Tá? Exemplo, hoje se fala muito nas 5 magníficas, né? Em outras literaturas falam 7 magníficas. São aquelas empresas de alta tecnologia e que o mundo inteiro, as pessoas têm muito apreço por tecnologia, então a tendência é elas só subirem, né? Só ser bullish. Perguntas? Nenhuma? O nosso trabalho final, Alexandre, vai ser a gente fazer o valuation de uma empresa? Excelente pergunta. Até então a gente tem deixado livre, né? O que eu tenho visto nas competições que o pessoal faz, eles normalmente o evento ele já determina qual vai ser a empresa, né? E tem que ser feita a avaliação. Então, isso nós também poderíamos adotar uma postura de competição, escolhendo uma empresa e aí cada um vai fazendo o seu caminho. O meu receio é que no final todo mundo tenha a mesma avaliação. E aí isso é perigoso, né? Outra proposta interessante, né, seria de repente adotar uma estratégia como é nas grandes universidades, como a da New York University, que eles fazem uma varredura de tudo que é empresa, de tudo que é mercado, né? E aí a gente poderia varrer um setor, não somente uma empresa, né? Pegar a setor de alta tecnologia, setor de construção civil, e aí pegar várias empresas, né? E avaliar todas elas. Então, são vários os caminhos que levam ao Senhor. Não tem uma única verdade, a melhor maneira. Tem aquela que
vai mais agradar vocês, né? E aí o interessante é que vocês cheguem vivos no final do curso. Na metade do caminho o pessoal vai perdendo o gás, né, o fôlego, e é um investimento de longo prazo, né, para a gente poder ganhar dinheiro aí. Eu, eu estudo muito empresa, né, mas raramente eu olho um gráfico, e assim, só quando eu não tenho muito o que fazer, né, e assim, eu olho, aí depois identificar por que está tendo aquele movimento, né, mas eu acabo seguindo os meus valores, né? Ou seja, os valores que eu encontrei. Isso no longo prazo, a exemplo do que eu mostrei ali, né? O próprio da Modara traz, tem muita gente que faz fortuna. E vocês são jovens, né? Se começarem cedo a construir a sua riqueza, é mais tempo se usarem as técnicas certas. Então, vocês têm que ter 20 anos, durante 30 anos tiverem um rendimento aí acima do mercado, né, vão poder fazer história, né? Tá? Então eu fico por vocês. Podem trazer uma sugestão de avaliação e que vocês acham que seria mais interessante para ter um engajamento de vocês. Quero ditar eu a forma, né, ou a empresa. Vocês podem pensar essa semana, trocar ideia e ver, né? O Tranquilo. importante, como eu disse, é chegar vivo no fim do curso. Esperamos que a última aula tenha bastante gente também, né? Exatamente. Exatamente. Todo início do semestre, a primeira aula tem bastante gente, depois vai diminuindo, diminuindo. No final, tava só nós lá, né? Feito, gente?